Olá! Hoje a gente vai fundo numa coisa que está na nossa cozinha todo santo dia, mas que quase nunca paramos para pensar: as panelas. E se eu te dissesse que elas podem estar colocando um ingrediente secreto na sua comida? Um que você não encontra em nenhuma lista de receita. Pode parecer uma pergunta meio estranha, né? Mas a verdade é que o material de que são feitas as nossas panelas e utensílios pode sim transferir substâncias para os alimentos. Vamos mergulhar nisso e entender direitinho como isso acontece e o que significa para a nossa saúde. O nome técnico para esse fenômeno é migração de compostos. É a ciência por trás de toda essa conversa. E olha só, fatores como a acidez de um molho de tomate, o tempo que a comida fica no fogo e até a quantidade de água na receita, tudo isso influencia o quanto de material migra da panela para o prato. Então, este é o nosso roteiro de hoje. Primeiro a gente vai entender o papel da panela. Depois vamos para um duelo de metais bem comuns, analisar aquelas superfícies que não deixam nada grudar, voltar um pouco às origens, decifrar os segredos do micro-ondas e no final fechar com o mais importante: como fazer escolhas conscientes. A escolha da panela, veja bem, vai muito além de qual combina mais com a cozinha. É, na verdade, uma decisão de saúde. Alguns materiais podem acabar liberando compostos bem tóxicos como alumínio e chumbo, enquanto outros podem, acredite, até trazer benefícios. E vamos para o nosso primeiro grande combate, o duelo dos metais. De um lado, o alumínio, do outro, o ferro, e completando o trio, o aço inoxidável. Eles são, sem dúvida, os mais populares. Vamos ver como cada um se sai nessa disputa. Começando pelo alumínio. Panelas de alumínio são super leves e comuns, né? Quase todo mundo tem uma. O detalhe é que a liberação do metal para a comida é ainda maior quando elas são novinhas. E o ponto que acende um alerta é que várias pesquisas já associaram o alumínio a doenças neurodegenerativas, tipo Alzheimer. Do outro lado do ringue, a panela de ferro. Sabe aquela sabedoria de vó? Então, ela estava certíssima. Cozinhar alimentos mais ácidos nela, como um belo molho de tomate, realmente aumenta a quantidade de ferro na comida. Isso pode ser um baita aliado para combater a anemia. E o aço inoxidável? Bom, ele na verdade é uma mistura, uma liga de ferro, cromo e níquel. Apesar de ser super resistente e estável, é importante saber que o aço inox é sempre uma fonte considerável de migração de cromo e níquel para a nossa dieta. Então, resumindo esse duelo, o alumínio pede bastante cautela por essa associação com doenças. O ferro pode ser um amigo da saúde, especialmente contra a anemia. E o aço inox, apesar de ser bem seguro, adiciona cromo e níquel no nosso prato. Agora, mudando de categoria, vamos dar uma olhada nas panelas com revestimentos especiais. Elas são a promessa de praticidade na cozinha. Mas, será que escondem algum perigo? Ao famoso Teflon, aquele revestimento antiaderente que torna a limpeza uma maravilha, não é mesmo? A praticidade é gigante, não dá para negar. Só que é exatamente aqui que a atenção precisa ser redobrada. Porque quando esse revestimento começa a se danificar, a história muda de figura. Esse slide aqui é para guardar. São as regras de ouro do Teflon. Usar garfo ou faca de metal? De jeito nenhum. Eles arranham a superfície e podem liberar substâncias que alguns estudos já apontam como potencialmente cancerígenas. Então, a regra é clara. Se a panela de Teflon arranhou, o mais seguro é dizer adeus a ela. E as panelas de cerâmica ou as esmaltadas? Olha, aqui o detalhe faz toda a diferença. As de cerâmica ofuscada, ou seja, sem brilho, são seguras. Já as vitrificadas, aquelas bem brilhantes, podem conter óxido de chumbo na composição, um metal pesado super perigoso. O mesmo vale para as esmaltadas. Se a pintura for artesanal, feita à mão, as tintas podem ser tóxicas quando aquecidas. Depois de tantos alertas, que tal a gente voltar um pouquinho no tempo e falar de materiais mais simples e tradicionais? Chegou a hora de falar das panelas de vidro e de barro. A grande, enorme vantagem do vidro é que ele é totalmente inerte. O que isso quer dizer? Que ele não libera absolutamente nada na comida. Zero. O ponto fraco, claro, é a fragilidade. Já a panela de barro é outra opção fantástica. Não libera toxinas e, de quebra, ainda preserva muito bem o sabor e o aroma dos alimentos. Ok, agora vamos sair do fogão para dar uma olhada em outra ferramenta que virou essencial na cozinha moderna: o forno de micro-ondas. Pois é, ele também tem as suas próprias regras de segurança. Se a gente usar o micro-ondas do jeito errado, ele pode nos expor aos chamados xenobiáticos. Esse nome complicado se refere a substâncias que são estranhas ao nosso corpo e que podem ser tóxicas. Elas vêm de potes e recipientes que não foram feitos para isso e que, ao serem aquecidos, liberam esses compostos direto na nossa comida. O mais importante é seguir estas regrinhas. Sempre verifique se o pote pode ir ao micro-ondas.
Metal, como papel alumínio ou aquele detalhe dourado no prato, proibido. Pode até causar faíscas. E, pelo amor de Deus, nunca tente cozinhar um ovo com casca no micro-ondas. O resultado é explosivo. No fim do dia, a mensagem é bem simples. Usar o micro-ondas do jeito certo não é só para a comida ficar boa, é uma questão de proteção. É garantir que o calor vai para o alimento sem levar junto um monte de substâncias que a gente não quer por perto. E assim, a gente chega ao fim da nossa análise. A ideia principal, o grande recado que fica, é que ter consciência sobre os utensílios que a gente usa é, talvez, o passo mais importante para ter uma cozinha mais saudável de verdade. E isso nos leva a esta citação da nossa fonte, que amarra tudo perfeitamente. A escolha do utensílio e do equipamento não é só um detalhe, ela é fundamental. Ela não define apenas o gosto da receita, mas o impacto que ela vai ter na nossa saúde a longo prazo. E a gente termina com uma pergunta para ficar na cabeça. Depois de tudo isso que conversamos, o que será que a sua cozinha está precisando? Talvez uma panela nova, ou talvez só um pouco mais de atenção. Pense nisso, porque a escolha certa é sempre o melhor ingrediente.